Sem questões e respostas para o exame de competência médica. Oftalmologista. Doenças dos olhos. 1. Pergunta. Qual é a camada mais externa do globo ocular? Resposta. A esclera. 2. Pergunta. Qual é a função do humor aquoso? Resposta. Manter a pressão intraocular e nutrir estruturas avasculares do olho, como a córnea e o cristalino. 3. Pergunta. Qual é a principal função do cristalino? Resposta. Focar a luz na retina para formar imagens nítidas. 4. Pergunta. Qual é a função do corpo ciliar? Resposta. Produzir humor aquoso e ajustar o cristalino para a acomodação visual. 5. Pergunta. O que é mácula? Resposta. Uma pequena área na retina responsável pela visão central e pela alta acuidade visual. 6. Pergunta. Qual é o nervo craniano responsável pela inervação motora do músculo reto superior? Resposta. Nervo oculomotor. E 7. Pergunta. Qual é a principal função da retina? Resposta. Detectar luz e converter os estímulos em impulsos nervosos para o nervo óptico. 8. Pergunta. Qual é o papel da córnea na visão? Resposta. Refração da luz para focalizá-la na retina. 9. Pergunta. Qual é a principal função da pupila? Resposta. Regular a quantidade de luz que entra no olho. 10. Pergunta. Qual é a principal camada vascular do olho? Resposta. A coroide. 11. Pergunta. Qual é o nome da região onde o nervo óptico sai do olho? Resposta. Disco óptico ou ponto cego. 12. Pergunta. Qual é a função do músculo oblíquo superior? Resposta. Rotação do olho para baixo e para dentro. 13. Pergunta. O que é o canal de Schilling? Resposta. Estrutura responsável pela drenagem do humor aquoso. 14. Pergunta. Qual é o nervo responsável pela inervação sensorial da córnea? Resposta. Nervo trigêmeo. V. Ramo oftálmico. 15. Pergunta. Qual é a estrutura que separa a câmara anterior da câmara posterior do olho? Resposta. A íris. 16. Pergunta. Qual é o nome da estrutura transparente que cobre a parte anterior do olho? Resposta. A córnea. 17. Pergunta.
Qual é a principal função do humor vítreo? Resposta: manter a forma do olho e proteger a retina. 18. Pergunta: qual é o músculo responsável pela constrição pupilar? Resposta: músculo esfíncter da pupila. 19. Pergunta: qual é o músculo responsável pela dilatação pupilar? Resposta: músculo dilatador da pupila. 20. Pergunta: qual é a estrutura ocular mais sensível à luz? Resposta: os cones na retina. 21. Pergunta: o que caracteriza a conjuntivite bacteriana? Resposta: olho vermelho, secreção purulenta e aderência das pálpebras ao despertar. 22. Pergunta: qual é a principal causa de conjuntivite viral? Resposta: adenovírus. 23. Pergunta: qual é o tratamento para conjuntivite alérgica? Resposta: anti-histamínicos tópicos e estabilizadores de mastócitos. 24. Pergunta: o que é ceratocone? Resposta: afinamento progressivo da córnea, causando visão distorcida. 25. Pergunta: qual é o tratamento para ceratocone avançado? Resposta: transplante de córnea. 26. Pergunta: o que caracteriza a úlcera de córnea? Resposta: lesão corneana com dor, fotofobia e visão embaçada, geralmente associada à infecção. 27. Pergunta: qual é o tratamento inicial para úlcera de córnea bacteriana? Resposta: colírios antibióticos de amplo espectro. 28. Pergunta: o que é pterígio? Resposta: crescimento fibrovascular da conjuntiva sobre a córnea, geralmente associado à exposição ao sol. 29. Pergunta: qual é o manejo definitivo para pterígio? Resposta: excisão cirúrgica. 30. Pergunta: o que caracteriza a ceratite herpética? Resposta: lesão dendrítica na córnea causada pelo vírus herpes simples. 31. Pergunta: qual é o tratamento para ceratite herpética? Resposta: antivirais tópicos, como a ciclovir. 32. Pergunta: o que caracteriza a síndrome do olho seco? Resposta: redução da produção ou aumento da evaporação da lágrima, causando desconforto ocular. 33. Pergunta:
Qual é o tratamento inicial para a síndrome do olho seco? Resposta: lágrimas artificiais. 34. Pergunta: o que é tracoma? Resposta: infecção ocular crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. 35. Pergunta: qual é o tratamento para tracoma? Resposta: azitromicina oral. 36. Pergunta: o que caracteriza a blefarite? Resposta: inflamação crônica das margens palpebrais. 37. Pergunta: qual é o tratamento para blefarite? Resposta: higiene palpebral e pomadas antibióticas tópicas. 38. Pergunta: qual é a causa mais comum de ceratopatia bolhosa? Resposta: descompensação endotelial após cirurgia de catarata. 39. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para ceratopatia bolhosa? Resposta: transplante de córnea. 40. Pergunta: o que caracteriza a conjuntivite neonatal? Resposta: inflamação conjuntival em recém-nascidos, geralmente devido a Neisseria gonorreia ou Chlamydia trachomatis. 41. Pergunta: o que é catarata? Resposta: opacificação do cristalino, levando à redução progressiva da visão. 42. Pergunta: qual é a causa mais comum de catarata? Resposta: envelhecimento, catarata senil. 43. Pergunta: qual é o sintoma clássico da catarata? Resposta: visão embaçada, dificuldade em enxergar à noite e percepção de halos ao redor de luzes. 44. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para a catarata? Resposta: cirurgia de facoemulsificação com implante de lente intraocular. 45. Pergunta: o que é catarata congênita? Resposta: opacidade do cristalino presente ao nascimento, frequentemente associada a infecções congênitas como rubéola. 46. Pergunta: qual é o manejo inicial para catarata congênita? Resposta: cirurgia precoce para prevenir ambliopia. 47. Pergunta: o que caracteriza a catarata traumática? Resposta: opacidade do cristalino causada por trauma ocular. 48. Pergunta: o que é pseudofácia? Resposta: presença de uma lente intraocular após cirurgia de catarata. 49.
Pergunta: qual é a complicação mais comum após a cirurgia de catarata? Resposta: opacificação da cápsula posterior. 50. Pergunta: como é tratada a opacificação da cápsula posterior? Resposta: capsulotomia a laser YAG. 51. Pergunta: o que caracteriza a catarata metabólica? Resposta: opacidade do cristalino associada a condições como diabetes mellitus ou gelactocemia. 52. Pergunta: qual é a alteração visual clássica na catarata nuclear? Resposta: melhor visão de perto, miopia secundária. 53. Pergunta: o que é luxação do cristalino? Resposta: deslocamento do cristalino devido à ruptura ou fraqueza das glândulas. 54. Pergunta: qual é a síndrome associada à luxação do cristalino? Resposta: síndrome de Marfan. 55. Pergunta: o que é a catarata cortical? Resposta: opacidades em forma de cunha que começam na periferia do cristalino e progridem para o centro. 56. Pergunta: qual é a principal causa de catarata subcapsular posterior? Resposta: uso prolongado de corticosteroides. 57. Pergunta: qual é o exame de escolha para diagnóstico de catarata? Resposta: biomicroscopia com lâmpada de fenda. 58. Pergunta: o que caracteriza a catarata polar posterior? Resposta: opacidade localizada na parte posterior do cristalino, geralmente congênita. 59. Pergunta: o que é facodônesis? Resposta: movimento oscilante do cristalino devido à instabilidade zonular. 60. Pergunta: qual é o manejo inicial para a luxação do cristalino? Resposta: uso de óculos ou cirurgia dependendo da gravidade. 61. Pergunta: o que é glaucoma? Resposta: neuropatia óptica progressiva associada ao aumento da pressão intraocular. PIO. 62. Pergunta: qual é o tipo mais comum de glaucoma? Resposta: glaucoma de ângulo aberto primário. 63. Pergunta: qual é o principal fator de risco para glaucoma? Resposta: pressão intraocular elevada. 64. Pergunta: qual é o exame de escolha para diagnóstico de glaucoma? Resposta:
Campimetria visual e tonometria. 65. Pergunta: qual é o sinal clássico no glaucoma de ângulo fechado? Resposta: olho vermelho, dor ocular severa, visão embaçada e halos ao redor de luzes. 66. Pergunta: qual é o tratamento inicial para crise aguda de glaucoma de ângulo fechado? Resposta: redução da pio com medicamentos como manitol e pilocarpina, seguida de iridotomia a laser. 67. Pergunta: qual é o mecanismo de ação do timolol no tratamento do glaucoma? Resposta: reduz a produção de humor aquoso. 68. Pergunta: o que é gonioscopia? Resposta: exame utilizado para avaliar o ângulo da câmara anterior do olho. 69. Pergunta: qual é a principal causa de glaucoma secundário? Resposta: uveiite, trauma ocular ou uso prolongado de corticosteroides. 70. Pergunta: qual é o tratamento cirúrgico definitivo para glaucoma de ângulo aberto? Resposta: trabeculectomia. 71. Pergunta: o que é glaucoma congênito? Resposta: aumento da pio presente ao nascimento, frequentemente associado a aumento do tamanho do globo ocular, buftalmia. 72. Pergunta: qual é o sinal clássico do glaucoma congênito? Resposta: fotofobia, lacrimejamento e blefaroespasmo. 73. Pergunta: o que caracteriza o glaucoma pseudoesfoliativo? Resposta: acúmulo de material pseudoesfoliativo na lente e nas glônulas, causando aumento da pio. 74. Pergunta: qual é a principal complicação do glaucoma não tratado? Resposta: perda irreversível da visão. 75. Pergunta: qual é o mecanismo de ação da prostaglandina no tratamento do glaucoma? Resposta: aumenta o fluxo de saída de humor aquoso pelo trato UVEOS-CLERAL. 76. Pergunta: o que é escavação do disco óptico? Resposta: aumento da relação escavação-disco devido à perda de fibras nervosas. 77. Pergunta: qual é o valor normal da pressão intraocular? Resposta: entre 10 a 21 milímetros de mercúrio. 78. Pergunta: o que é trabeculoplastia laser? Resposta:
Procedimento para aumentar a drenagem do humor aquoso no glaucoma de ângulo aberto. 79. Pergunta: qual é o mecanismo de ação da acetazolamida no glaucoma? Resposta: inibe a anidrase carbônica, reduzindo a produção de humor aquoso. 80. Pergunta: o que é síndrome de Posner-Schlossman? Resposta: glaucoma secundário associado a episódios de elevação aguda da pio com inflamação ocular leve. 81. Pergunta: o que é descolamento de retina? Resposta: separação da retina neurosensorial do epitélio pigmentar da retina. 82. Pergunta: qual é o sintoma clássico do descolamento de retina? Resposta: visão de flashes de luz, manchas flutuantes e perda súbita do campo visual. 83. Pergunta: qual é o principal fator de risco para descolamento de retina? Resposta: miopia alta ou trauma ocular. 84. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para descolamento de retina? Resposta: cirurgia, como retinopexia pneumática ou vitrectomia. 85. Pergunta: o que caracteriza a retinopatia diabética proliferativa? Resposta: crescimento anormal de novos vasos sanguíneos na retina. 86. Pergunta: qual é o tratamento para retinopatia diabética proliferativa? Resposta: fotocoagulação a laser e, em casos avançados, vitrectomia. 87. Pergunta: o que é edema macular diabético? Resposta: acúmulo de fluido na mácula devido a vazamento vascular, causando visão embaçada. 88. Pergunta: qual é o tratamento para edema macular diabético? Resposta: injeções intravítreas de anti-VEGF ou corticosteroides. 89. Pergunta: o que caracteriza a degeneração macular relacionada à idade? DNRI. Resposta: degeneração da mácula que causa perda da visão central, mais comum em idosos. 90. Pergunta: quais são os dois tipos principais de DNRI? Resposta: seca, não exudativa, e úmida, exudativa. 91. Pergunta: qual é o tratamento para a DNRI úmida? Resposta: injeções intravítreas de anti-VEGF. 92.
Pergunta: o que é oclusão da veia central da retina, OVCR? Resposta: bloqueio do fluxo sanguíneo na veia central da retina, causando perda súbita da visão. 93. Pergunta: qual é o principal fator de risco para o VCR? Resposta: hipertensão arterial sistêmica. 94. Pergunta: o que é neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, NOIA-NA? Resposta: perda súbita e indolor da visão devido à isquemia do nervo óptico. 95. Pergunta: qual é a principal causa de neuropatia óptica isquêmica arterítica? Resposta: arterite de células gigantes. 96. Pergunta: qual é o tratamento inicial para arterite de células gigantes? Resposta: corticosteroides sistêmicos em altas doses. 97. Pergunta: o que caracteriza a retinopatia da prematuridade, ROP? Resposta: alteração vascular da retina em recém-nascidos prematuros devido à exposição ao oxigênio suplementar. 98. Pergunta: qual é o manejo inicial para ROP severa? Resposta: fotocoagulação a laser ou injeção de anti-VEGF. 99. Pergunta: o que é neurite óptica? Resposta: inflamação do nervo óptico, frequentemente associada à esclerose múltipla. 100. Pergunta: qual é o sintoma mais comum da neurite óptica? Resposta: perda súbita da visão, frequentemente acompanhada de dor ao movimento ocular.